Salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Eu sou Alexandre Heck, barbeiro profissional há 8 anos, com especialização internacional em barbearia clássica. E no vídeo de hoje, conforme prometido, nós vamos colocar em prática tudo que a gente viu no vídeo anterior, processo de graduação, explicar como eu uso o Clipper Over Comb, como eu faço a marca da zero, como eu uso para desmarcar essa linha da zero que a gente faz ali, usando o pente 1, o pente meio e a máquina sem pente. Também vou dar uma breve noção para vocês de análise de corte, antes de começar o corte, como que você analisa o cabelo que você tem em mãos ali, quais os detalhes você tem que estar atento para começar o processo de corte verdadeiramente. Mas antes de ir para o vídeo, aquele recadinho de sempre. Não esquece de se inscrever no canal se tu não é inscrito, curtir esse vídeo e compartilhar ele com outros barbeiros ou outros entusiastas da barbearia. E se por acaso você está aqui nesse vídeo e não está entendendo do que eu estou falando, quem sou eu, esse aqui é um curso online de barbearia grátis. Se você quer entender como é que funciona o meu projeto, vai lá no canal que eu tenho aqui no YouTube e assiste o primeiro vídeo do meu canal. Você vai entender exatamente qual a ideia desse projeto, como que ele vai funcionar, e aí tenho certeza que se você começar do primeiro e chegar até esse vídeo novamente, você vai entender exatamente qual a ideia e como está funcionando. Então vamos para o vídeo, está bem legal, está bem detalhado e tenho certeza que vocês vão conseguir agregar muito no processo de degradê de vocês com esse vídeo. Então na parte prática, finalmente, do degradê. O que eu vou fazer antes de começar o processo de degradê? Cabelo aqui do Rafa eu vou fazer um degradê médio, que a gente chama de mid fade. Mas antes de iniciar o processo de corte, eu tenho que entender quais as possibilidades que o cabelo vai me oferecer. Então vou atentar para alguns detalhes desse cabelo em específico. O corte anterior que o Rafa tinha usado era um flat top, então essa parte aqui da coroa estava bem curta, ele usava todo o cabelo arrepiado e acabava entrando aqui nessa região, arredondando o crânio para fazer parte do corte realmente. Nesse corte que nós vamos fazer hoje, a gente vai tentar preservar, iniciar a preservação dessa região da coroa, e para isso eu vou usar aquela regrinha que eu mostrei na aula anterior, que é usar o hospital como referência para que na área em que ele começa a desconectar do crânio e a cabeça começa a arredondar, a gente vai iniciar um processo de preservação dessa aresta aqui, dessa região da coroa. Para além disso, o que eu tenho que atentar? O que eu posso fazer com esse cabelo? O cabelo do Rafa é um cabelo liso, um cabelo mais grosso, que tende a ficar mais arrepiado, porém aqui na frente, como vocês podem perceber aqui, tem um redemoinho em que o cabelo naturalmente joga aqui, ó, pro lado esquerdo. Meu esquerdo, talvez no vídeo para vocês vai parecer o direito, mas é o lado esquerdo aqui, ó, joga para esse lado. O cabelo tende a ficar mais arrepiado, cabelo com bastante densidade, bem volumoso. Aqui na parte de trás, outra coisa que tem aqui é o nosso redemoinho, ó, percebe? O redemoinho dele faz esse movimento, joga nesse sentido aqui. Então, se a gente for pensar num corte a longo prazo em que ele vai jogar para algum lado, preferencialmente fazendo esse movimento, que é o movimento que o redemoinho dele já naturalmente faz no cabelo. Fora isso, um cabelo como qualquer outro, um cabelo mais grosso, bem liso, cabelo bem escuro, então vai dar bastante contraste com a pele. Aqui essa região da lateral, ó, percebe? Quando ele deixa meio curtinho, começa a ficar mais arrepiadinho aqui. Então eu tenho que cuidar essa região da aresta para ela ficar bem simétrica, bem definida, para não ficar as pontinhas sobrando. Por ser um cabelo liso, outro detalhe que eu tenho que analisar desse cabelo, por ser um cabelo mais liso e que tende a ficar arrepiado, o uso da tesoura de desbaste vai ter que ser um pouquinho mais moderado, porque se eu desfiar demais a tesoura de desbaste, principalmente no topo, ou para disfarçar alguma linha da região da aresta com o degradê, ou da aresta com a conexão do topo, vai começar a ficar aqueles fiozinhos arrepiados para fora. Então, basicamente, quais os pontos que eu tenho que cuidar no cabelo do Rafa agora nesse processo de criação do degradê? A aula de hoje é específica sobre degradê, então meu foco vai ser explicar bem a parte do degradê. Mas já entendendo como funciona o cabelo, aproveitei para mostrar para vocês o que seria um diagnóstico de corte. Antes de fazer o corte de cabelo, o que você tem que analisar do cabelo para iniciar o processo de corte. Então, no cabelo do Rafa em específico, quais os pontos que eu destaquei aqui nessa análise bem breve? Primeiro ponto, iniciar um processo de preservação da coroa, que no último corte, em função do tipo de corte que era feito, a coroa foi retirada, né? Não tem a preservação dessa região, que nós vamos iniciar esse processo nesse corte. Outro detalhe que eu analisei, cabelo liso, denso, grosso e que arrepia. Então, cuidado com o uso da tesoura de desbaste, porque esse arrepiado, se você desbastar demais ou em locais errados, vai aparecer aqueles fiozinhos fora do formato do penteado, do corte que a gente vai criar. A região da aresta tem que ser muito bem definida, porque exatamente por esse arrepiado e cabelo liso que acaba gerando essas pontas que ficam sobrando para fora. Então, a minha linha de base vai ser bem definida. E iniciar um processo de
formatar um desenho melhor para esse topo. Percebe que o topo dele vem sem um formatinho aqui atrás, porque cresceu sem formato. O último corte era bem raspado aqui, então cresceu sem formato. Vou definir um formato e a franja aqui a gente vai trabalhar conforme o que esse redemoinho nos permite nesse momento. A ideia do cabelo do Rafa é a gente deixar ele crescer para começar a criar um penteado um pouquinho mais para o lado. Então a gente vai preservar um pouco mais essa franja. Nesse primeiro momento, em função de ele ainda estar curto, essa franja não vai obedecer totalmente, mas todo o processo de crescimento de cabelo que está curto ou que tem um redemoinho, existe um processo ali, um meio termo em que o cabelo não vai ficar exatamente como a gente quer, mas sem passar por esse meio termo a gente nunca vai conseguir chegar onde a gente quer. Então eu vou definir o formato do topo, que também é um dos principais detalhes desse cabelo, que hoje se você levantar aqui, ó, percebe? Se eu quero um corte, que é o que o nosso projeto futuro é criar um corte que seja crescente, menorzinho atrás, maior lá para frente, se eu levantar esse topo hoje, em função do último corte que foi feito, percebe que a franja termina, a parte de trás termina, mas no meio ainda tem o cabelo. Então eu vou criar esse formato, menor para maior, e processo de degradê para já iniciar um processo em que fica mais curto embaixo, maior em cima, a aresta preservada, e já inicia a entender aquela conexão que a gente precisa ter do topo com a lateral. Então, expliquei aqui esse diagnóstico do cabelo que deve ser feito em todos os teus clientes para você entender exatamente o que você vai fazer, qual o teu objetivo final e saber os passos para fazer isso. Mas hoje em específico, vamos focar no degradê. Vou mostrar aqui como eu faço meu processo de graduação, um mid-fade, degradê médio, nem muito alto, nem muito baixo, com cores bem distribuídas, levando em consideração toda aquela técnica, parte teórica da técnica que eu mostrei no vídeo anterior, que é o quê? Clipper over comb para definir o limite do degradê, máquina zero para definir o início do degradê, lá onde a gente começa a graduação, e como a gente trabalha a mistura dos tons ali entre essas duas áreas. Então, finalmente, vamos começar o processo de graduação. Vamos lembrar das duas últimas aulas. Da última aula, o que a gente lembra? Que o hospital é o nosso limite para subir com a graduação, quando a gente quer preservar as arestas, que o nosso pente, a largura grossa dele aqui tem 1,5, que a gente encosta ele aqui embaixo, e que a ponta dele já tem que estar direcionada lá para o hospital, para a gente conseguir fazer essa linha de base com perfeição e ela ficar alinhada, preservando a aresta e respeitando o hospital. E da outra aula ainda, a ideia de que no Clipper over comb, a lâmina da máquina vai sempre sobrar para cima do pente e não para baixo, para a gente não fazer um buraco aqui, e que o pente fica bem firme. Então, de forma prática mesmo, executando toda essa junção de teorias que a gente viu nos últimos 2 vídeos, como é que funciona? Coloca o pente por baixo, pega o máximo de cabelo que você consegue e a partir de cima vai criar o ângulo que você quer. Se você quer uma aresta mais preservada, angula mais para fora. Se você quer uma aresta menos preservada, deixa ele mais paralelo com a cabeça. Nesse caso aqui, a gente vai angular ele até que a gente consiga chegar no mínimo de cabelo que a gente já tem aqui, ó, percebe? A nossa aresta está curta em função do último corte de cabelo que foi feito, então a gente vai deixar ele mais paralelo com a cabeça, aproveitando o máximo de cabelo que a gente consegue dessa região. Vamos lá. Coloca o pente e passa a máquina. A partir do momento que eu criei minha primeira referência, eu vou simplesmente empurrar essa referência em direção ao hospital. Eu vou polir melhor aqui. E agora, ó, eu já tenho minha inclinação. Percebe que a ponta do meu pente, ó, se eu só empurrar ele para trás, ele vai chegar lá no hospital. E essa linha tem que ser contínua, eu não posso fazer uma linha reta, depois fazer uma linha para cima, depois fazer uma linha para baixo. Eu vou só dando sequência para o mesmo ângulo com o pente. Ó. E assim eu vou indo até chegar lá no hospital. Ó. Vamos mais uma vez. E venho terminando de polir essa linha aqui para frente. Como o cabelo do Rafa aqui está curto, não faz tanta diferença eu empurrar isso para trás ou para frente, porque eu não tenho como direcionar esse cabelo nem para trás nem para frente. Então, mas se ele tivesse, porém, se ele tivesse um pouquinho maior, se eu inclinasse o pente aqui e passasse a máquina para frente, lembra daquela regrinha? A direção e o encaixe ficaria melhor para frente. Se eu botasse o pente aqui e empurrasse somente para trás, o encaixe ficaria melhor para trás. Mas nesse caso, como não tem um comprimento nessa aresta para eu direcionar ela depois que eu for finalizar o penteado, não vai fazer tanta diferença. Então, eu vou passar para frente, depois eu passo para trás
e dou aquele polimentinho na minha linha de base. Terminei de fazer aqui, vou fazer esse lado mais detalhado para a gente entender bem o processo. E o que aconteceu agora? Vocês percebem que toda essa região ficou mais clara, essa região que eu fiz o meu Clipper Overcomb. E dessa região para cima ainda permanece escuro. Quando eu faço o meu Clipper Overcomb, eu já defino duas áreas de tom do meu degradê, que é a área escura e a área média. O degradê sempre vai ser representado por 3 tons, claro, médio e escuro. A partir do momento que eu terminei de fazer o Clipper Overcomb, vocês percebem que essa regiãozinha aqui já ficou mais clara do que essa parte da aresta. O que eu estou definindo com o meu Clipper Overcomb? Primeira coisa, a minha linha de base, que é representada pelo final da aresta, e além disso eu já defino 2 tons do meu degradê, que é o tom médio, que é a região onde eu fiz o meu Clipper Overcomb, e o meu tom escuro, representado pela aresta, que é a região onde tem mais quantidade de cabelo, fica mais preenchido e fica um tom acima desse aqui de baixo. A única coisa que falta eu fazer agora é definir meu tom claro, só que antes disso eu vou fazer toda essa região média ficar homogênea. Então, lembra que essa região grossa do pente é a mesma coisa que um pente 1,5? Eu vou colocar o pente 1,5 na máquina e vou limpar toda essa região de tom médio do meu degradê. Então agora eu venho com o pente 1,5. Qual que é o cuidado que eu vou ter? Lembra daquela tabela que eu mostrei no quadro na última aula, que quando eu abro a lâmina da máquina, eu ganho 0,5 em relação ao que o pente da máquina já me entrega. Então, a partir de agora, eu abri para não correr o risco de tirar todo o trabalho que eu já fiz com o meu Clipper Overcomb. Qual que é o cuidado que eu vou ter que ter? Quando eu chegar na região de Clipper Overcomb, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aquele movimento em C, puxando para fora, para que toda a aresta que eu preservei fazendo o Clipper continue preservada. Eu vou limpar tudo que está para baixo de Clipper Overcomb com o meu pente 1,5. Então vamos lá. Fazendo um movimentinho bem retinho e quando chega no Clipper Overcomb, puxa para fora. Esse é o trabalho que eu tenho agora. Limpar tudo que está abaixo do Clipper Overcomb com pente 1,5. Mesma coisa aqui atrás. Aqui atrás tem o hospital como referência, é o mesmo processo, ó, 1,5, chegou no Clipper Overcomb, joga para fora. Cheguei para trabalhar um pouquinho mais em cima da região em que eu fiz de fato o Clipper Overcomb, eu abro um pouquinho a máquina, que eu termino de polir o que eu fiz com o Clipper Overcomb e não corre o risco de eu encurtar. Vamos terminar de polir aqui a parte da frente. E basicamente agora eu tenho Clipper Overcomb, a aresta definida e para baixo do Clipper Overcomb tudo está com pente 1,5. O que eu vou fazer agora? Eu vou definir aonde vai ser minha região de zero desse degradê. O que eu vou ter que cuidar? Para que a linha da zero que eu vou criar aqui, que vai marcar o início do meu degradê, esteja em paralelo com a inclinação do Clipper Overcomb, para que seja muito mais harmônico o degradê. Ele siga uma linha e saia da frente e vá até atrás e seja distribuído de uma forma inteira. Saia da mesma proporção que eu tenho de proporção escura aqui na frente, vai ser a mesma proporção de tom médio e vai ser a mesma proporção de tom claro. Aqui a parte de trás vai ser dividida da mesma forma, ou seja, um degradê que, além de ser graduado de baixo para cima, ele abre de frente para trás. Então eu vou iniciar meu processo. Aí, lá da primeira aula, da onde a gente falou dos materiais que a gente tem que ter na bancada, eu falei sobre essa escovinha, que é uma escovinha que as cerdas é um pouco mais rígidas, não é tão macia, e que ela me ajuda na limpeza do processo da graduação. E é ela que eu vou usar agora. Eu vou marcar minha máquina zero e vou limpando para que não fique nenhum excesso de cabelo e eu consiga enxergar a linha de forma mais limpa. Qual o cuidado na hora de marcar essa linha? Evitar de marcar de cima para baixo apertando a máquina no couro cabeludo, porque a marca da zero vai ficar muito pesada e você vai ter que arranhar depois muito a máquina no couro cabeludo para desmanchar essa marca. Então, como fazer essa marca da zero, que ela fique nítida, porém não fique muito pesada e você não sofra para desmarcar ela? Você vai vir de baixo para cima e a lâmina reta, a lâmina de corte da máquina, ela é reta. Então você deixa essa linha reta da lâmina já no ângulo em que o Clipper Overcomb foi feito. O Clipper Overcomb foi feito assim, então não adianta eu entrar com a máquina assim, eu tenho que entrar com a máquina no mesmo sentido. Eu venho de baixo para cima, quando chega na região que eu quero que fique a marca da zero, eu tiro minha máquina fora. Nesse sentido, ó. Cheguei,
puxei. Ó, vem de baixo para cima, cheguei na região que eu quero 0, tirei. Vou de baixo para cima, tirei. E aí eu vou limpando e vou refinando essa linha. E deixo ela bem marcadinha. E tudo que está abaixo dela tem que estar zerado, ó. Venho para cá, cheguei na linha que eu quero, eu tiro minha máquina, ó. E vou fazendo isso até chegar na região em que eu já trabalhei o Clipper Overcomb, que é a região do hospital ali atrás. Tudo que está abaixo dessa marcação tem que ser limpo com a máquina 0, máquina sem pente, com a lâmina fechada, bem zeradinho. Aqui eu criei minha linha, ó, percebe? Meu Clipper Overcomb foi feito nesse sentido, a minha linha da 0 foi feita nesse sentido. O que eu tenho agora? Eu tenho Clipper Overcomb, 1,5 e um degrau de 0 para 1,5. Antes de pensar em trabalhar esse degrau, eu já vou limpar para baixo dessa marca da 0. Se eu quiser trabalhar uma máquina de acabamento ou uma shaver, eu já vou deixar pronta essa parte da base. No meu caso, eu vou usar a máquina de acabamento. Eu vou primeiro fazer uma transiçãozinha aqui para a barba, bem suave. A barba dele já estava feita, então só terminei de desmanchar aqui alguma diferença que tivesse da barba para o cabelo. E agora eu venho com a minha máquina de acabamento. Para evitar de eu criar uma marca de novo com a máquina de acabamento, eu vou fazer o mesmo movimento em C que eu já vinha fazendo antes de chegar na marcação da 0. Então eu venho com a máquina de acabamento, vou subindo. Quando eu chego ali, ó, mais ou menos um meio dedo da marcação da 0, eu puxo para fora. Dessa forma, eu limpo com a máquina de acabamento e não crio uma nova linha. Eu já vou limpando e deixando pronto. Aí o único trabalho que eu vou ter que fazer vai ser desmanchar essa marca da 0 e misturar as cores. Então eu vou fazer isso para baixo de toda essa linha da máquina de corte zerada com a minha máquina de acabamento, ó. Quanto mais natural e fluido for esse movimento com a máquina, melhor. Evita de fazer um movimento, sabe, rígido com a mão e mecânico que você vai e daí tenta fazer o movimento em C. Tem que ser algo natural. Treina a tua mão para que esse movimento saia com naturalidade. Ó, você vem de baixo para cima e puxa para fora. Obviamente que esse movimento vai se tornar cada vez mais natural quanto mais você fizer ele. Ou seja, treino, repetição, modelo. A única forma de chegar em um movimento com maior excelência, com maior facilidade, é repetindo ele. Então o treinamento vai ser a base para você executar esse movimento, essa técnica com maior facilidade. Então percebe o que eu fiz agora. Deixei tudo limpo com máquina de acabamento aqui embaixo. E agora voltamos a entender o que eu tenho aqui. Sempre entendam o que vocês têm na frente para saber como resolver o problema. Qual o problema que eu tenho aqui? O meu problema é que eu tenho um degrau de 0, máquina de corte 0, para máquina de corte 1,5. Antes de pensar em destruir esse degrau, eu vou suavizar ele. Como que eu vou fazer isso? Já trabalhei com o pente 1,5, vou trabalhar agora com o pente 1. Peguei minha máquina, coloquei o pente 1 e eu vou abrir a lâmina da máquina. A lâmina aqui, nossa alavanquinha, ao invés de deixar fechada, deixar com a lâmina zerada, eu vou deixar com a lâmina aberta com o pente 1. E com o pente 1 aberto, eu posso ir até quase a região que eu fiz o Clipper Overcomb. Eu vou até um pouquinho antes e faço um movimentinho em C. Eu começo antes da marca, passo por ela, quando eu chego perto da região onde eu fiz o Clipper Overcomb, eu puxo para fora. Dessa forma, eu vou diminuir essa marca e não vou invadir a região que eu já trabalhei Clipper Overcomb e que já está pronta. Ó, começa antes da marca, passa por ela e puxa para fora. A mesma regra para o que eu falei da máquina de acabamento. Quanto mais fluido e mais natural for esse movimento, menos mecânico, melhor vai ser o teu resultado. Ó, percebe a diferença dessa região para essa região. Nessa região eu já suavizei, já diminuiu a diferença entre a 0 e a região que eu ainda tenho que misturar. E essa região que eu não passei a máquina, ela ainda é muito mais forte, muito mais nítida. Então eu vou aos poucos apagando essa linha, não venho de cara já tentando apagar ela, porque a chance de eu simplesmente jogar essa marca para cima é muito grande. Então eu vou apagando com a graduação dos pentes. Primeiro, pente 1 aberto, movimentinho em C, quando chega perto da região de Clipper Overcomb eu puxo para fora. Faço isso em toda a região que eu já trabalhei o Clipper Overcomb, que eu já marquei a 0 da máquina e que ficou aquele degrau. Então primeiro eu vou suavizar esse degrau,
fazendo o movimentinho em C, não indo até a região em que eu fiz o Clipper Overcomb. Depois de passar com o pente 1 aberto, o que eu faço? Volto lá na frente e pente 1 fechado. Mesma coisa, ó. Começa antes da marca, passa pela marca e quando chega na região em que eu já trabalhei com o pente 1 aberto, eu faço um movimentinho em C para fora, ó. Terminei aqui, vamos em cima da orelha, ó. Baixa a orelha para ter maior área de trabalho mais aberta aqui, faz o mesmo movimento e vai indo para trás. Percebe que a marca sozinha não, né? É o trabalho de passar a máquina, mas não existe uma dificuldade muito grande. Você só vai passando a máquina, respeitando a região que você já trabalhou com uma altura maior. Toda vez que você vai com uma altura menor, você sai com a máquina um pouquinho antes. E a marca vai ficando cada vez mais sutil, ó. Aí tem alguns detalhes que a gente vai ver depois que eu terminar de misturar essa graduaçãozinha aqui. E aí você vai trabalhando a alavanca, ó, percebe? Quando você vai trabalhar mais perto da marca, você fecha a alavanca. Aí trabalha mais próximo da marcação. Quando você quer invadir um pouco mais para cima, abre a alavanca. A regra é sempre essa. Movimento curto, máquina mais fechadinha. Movimento mais longo, máquina aberta. E aí você vai misturando e vai enxergando. Se eu enxergar alguns pontos em que ainda está mais escuro, como por exemplo, eu percebo aqui um pouquinho mais escuro. Então eu vou fechar minha máquina e vou fazer um movimentinho em C mais restrito àquela regiãozinha, ó. Aí para mim já diminuiu bastante. Ok. Agora, qual era o nosso problema antes? Nosso problema era um degrau de 0 para 1,5. Qual o nosso problema agora? É um degrau de 0 para 1. Como que a gente diminui esse problema? Trocando o pente 1 por um pente meio. Com o pente meio, mesmo processo. Pente meio aberto, eu vou até a região que eu trabalhei com o pente 1 fechado e quando eu chego naquela região, eu puxo para fora. E depois eu vou fechar e vou trabalhar mais restrito em cima da marca. Vamos lá, pente meio aberto. Parte da frente. A parte de cima da orelha e agora a parte de trás aqui, ó. Eu não seguro a máquina assim, tá? Como eu estou fazendo aqui, eu só estou fazendo assim para livrar o máximo possível a minha mão, meu braço de frente da câmera para que vocês consigam entender o que eu estou fazendo, tá? Ok, terminei de fazer ali, agora eu vou fechar minha máquina com o pente meio e vou ficar mais restrito à região onde tem a marca. Ó, o pente meio já vai transformar essa marca em apenas uma sombra, ó. Percebe que quanto mais eu fecho a máquina e quanto menor é o pente que eu estou colocando na máquina, mais próximo da marca é o meu movimento. Se eu abrir ela, aí eu já posso invadir um pouquinho mais. Se eu voltar lá no pente 1, aí eu vou invadir mais ainda. Mas quanto menor o pente e mais fechada a máquina, mais restrito a linha de marcação da 0 eu vou trabalhar. Mas sempre começa antes da marca, passa por ela e sai. Antes da marca, passa por ela e sai. Percebe agora que eu já trabalhei pente 1, pente 1,5, pente 1 e pente meio. Minha marca já virou só uma sombra. Eu vou só polir aqui as regiões que eu enxergo que ainda pode ter uma região um pouquinho mais escura no meio de uma região clara, e aí o único trabalho que eu vou ter que ter é terminar realmente de apagar essa marca. Mas antes disso, pente meio mais aberto, eu posso trabalhar um pouco mais para cima, ou posso entrar um pouquinho mais com o cantinho. Aí volto a fechar ele e trabalho mais focado em cima da marca mesmo, ó. Para mim já está legal, essa diferença de tom aqui. Então, qual que era o nosso problema? Era um degrau de 1,5 para 0, se tornou um degrau de 1 para 0 e agora eu transformei esse problema em um degrau de meio para 0. Como que eu tiro esse problema? Começo a trabalhar com a minha máquina aberta, que é o 0,5. Começo com o 0,5, vou passando em cima da marca e cada vez que eu terminar de passar, eu dou um tapinha na máquina, fecho um pouquinho, repasso, fecho mais um pouquinho, até o ponto que eu fecho totalmente a máquina e trabalho só onde está a marquinha ainda. Então vamos lá. Máquina aberta, sem pente, que é a mesma coisa que 0,5. Nesta máquina, vão ter alguns outros modelos de máquina em que quando você abrir, vai ser 0,7, vai ser quase o pente 1.
Então você vai ter que ter o domínio aí de entender qual é a sua máquina, qual a especificidade da lâmina da máquina que você está usando. Nessa máquina em específico, quando eu abro ela, é 0,5. Então eu vou até a região em que eu trabalhei com o pente e meio e saio para fora e depois eu vou cada vez fechando um pouquinho até chegar em totalmente zerado e conseguir tirar a marca. A marca vai se apagando sozinha, ó, quer ver? Zero aberta em cima da marca, ó. Ok? Repassei aqui, um pouquinho mais para trás. Agora eu fecho um pouquinho e volto lá na frente. Ó. Vou mais para trás um pouquinho e continuo com a mesma abertura, ó. Ok, terminei. Agora eu volto lá na frente e fecho mais um pouquinho, ó. Por isso que eu prefiro, especificamente no meu processo de graduação, prefiro máquinas com catraca, porque eu sei exatamente quando eu estou 1 grau acima ou 1 grau abaixo do que eu estava trabalhando antes. Eu tenho maior controle da abertura e do fechamento da lâmina da minha máquina, mas esse é o meu processo, que nem eu falei na aula anterior. Esse processo é o processo que eu faço no meu dia a dia. Se para vocês algum detalhe do que eu estou mostrando aqui não faz sentido, é simples, não usa. Se algum detalhe faz sentido, mas o inteiro não faz, usa só aquele detalhe. Se você não tem um processo de corte, use esse processo para fazer a graduação. Se você já tem o teu e está sofrendo em alguma área, talvez algum detalhe do que eu estou mostrando aqui facilite no teu próprio processo. Beleza? Estou na minha penúltima catraca aqui, ó, já passei por esse, agora estou nesse aqui. Então vamos voltar lá na nossa marquinha. Movimentinho bem curtinho, bem leve. Outro detalhe, tudo que eu fiz aqui até agora foi com a máquina, só com o peso da máquina. Eu não fico apertando e arranhando a cabeça do meu modelo, do meu cliente. Porque quanto mais você apertar para fazer um processo, mais você vai ter que apertar no processo seguinte. E a chance de você machucar ou simplesmente da marca não sumir é muito grande. Então, apenas o peso da máquina já é o suficiente para fazer todos esses processos, ó. Peso da máquina, movimentinho em C. Agora eu estou com a máquina mais aberta, então eu posso subir mais um pouquinho. E para mim agora só sobrou o quê? Fechar totalmente a máquina e ir na região em que ainda possa ter algum detalhezinho que não sumiu dessa marca inicial lá do início, quando a gente marcou a 0. Se sobrou algum detalhe, agora a gente vai apagando. Se tiver alguma região, por exemplo, aqui está mais claro, aqui está mais escuro, ele está mais claro, então vai mais com o cantinho da máquina, só na região que está um pouquinho escuro. Volta ali, vai com o cantinho da máquina. Terminei de fazer, mas essa região ali parece que, não sei, não está tão legal ainda. Se eu for com a 0 ali, eu vou estragar. Essa região serve para qual pente de máquina? Para o pente 1,5 ou para o pente 1. Então, se identificou alguma falha no teu processo de degradê que está acima da região que você trabalhou 0, trabalhou pente meio, você volta nos pentes anteriores. Por exemplo, essa região aqui eu estou achando um pouquinho pesada, então vou voltar no pente 1,5. Voltei com o meu pente 1,5 e vou dar uma repassadinha ali, ó. Ok, se afasta um pouco, dá uma olhada geral. Ok, aqui eu não tenho meu espelho como referência, mas se você tiver seu espelho, você está fazendo aqui. E daí você vira o modelo lá, o cliente para o teu espelho, olha lá para o espelho, e daí você vai ter uma visão um pouco mais aberta do que você está fazendo. Porque às vezes você fica aqui parado, com o rosto em cima de uma região só, você fica limitado a enxergar uma região curta ali, você não enxerga o todo. E aí você às vezes ou tem que dar 2 passos para trás para se afastar e enxergar o que você está fazendo, ou vira a região que você está trabalhando para o espelho e olha de longe. Lá no espelho você vai conseguir enxergar o inteiro do degradê, como é que está ficando, e vai ser muito mais fácil você identificar alguma regiãozinha que esteja destoando. Vou terminar de fazer alguns polimentos agora. Passei o pente 1,5, voltei no pente 1, vou polir esse meio do caminho aqui. Essa parte que eu estou fazendo agora é a parte que não tem como eu dizer assim, faça isso, faça aquilo, faça aquele outro. É o polimento que é individual de cada um. Cada pessoa vai enxergar esse degradê de uma forma. Uns vão ser mais criteriosos, outros vão ter um gosto que prefere algo um pouco mais contrastado, outro que é algo muito esfumaçado. Então vai ser muito pessoal esse polimento.
Única regra, entre aspas, eu não gosto de regra, mas a única regra, entre aspas, é o quê? Respeitar as regiões. Se você não está gostando de algo nessa região, você vai trabalhar com os pentes que você usou nessa região, que é a máquina sem pente aberta ou fechada e o pente meio. Se é uma região acima, você vai trabalhar com o pente meio aberto ou com o pente 1. E se é uma região ainda mais acima, vai ser com o pente 1,5 ou o pente 1 aberto. Não invadindo uma região que pertence a outra altura de máquina com um pente menor, não tem problema. Mas aí o quanto você vai polir, o quanto você vai disfarçar, vai depender do teu próprio gosto pessoal. Outra técnica legal de usar, quando você termina de fazer o processo de desmarcar a zero e sobrou o degradê pronto e você quer polir ou evidenciar alguma coisa, é fazer um point cut para abrir algumas regiões que estão um pouco escuras. Aí aqui, ó, como eu faço o point cut? Eu vou entrar com a tesoura no mesmo sentido do fio e vou encontrar regiões em que eu acho que o cabelo está um pouquinho escuro ainda para abrir aquele tom. Ó, eu vou entrando e trabalhando com a ponta da tesoura nas regiões em que eu identifico que está um pouquinho mais escuro do que eu gostaria. No meu caso aqui, para fazer isso, é ainda mais complicado porque eu tô com uma luz aqui para gravar esse vídeo para que fique bem nítido o que eu estou fazendo, só que essa luz, apesar de ficar muito nítido na câmera para vocês, para mim ela acaba abrindo demais, então eu não tenho a noção real de como está esse degradê. Eu estou fazendo aqui o corte, vou virando ele aqui, vou olhando, mas aí quando eu termino de gravar, eu dou abro um pouquinho, olho e dou uma refinada. Mas a ideia para vocês, no dia a dia da barbearia, com a luz ideal para fazer esse tipo de trabalho, é exatamente isso. Você abre aqui, identifica regiões onde está um pouquinho mais escuro e entra com a ponta da tesoura para deixar um pouquinho mais claro. A tesoura vai fazer o quê? Vai tirar a quantidade de cabelo. É a quantidade de cabelo que deixa o tom escuro. Percebe? Aqui não tem nada de cabelo, está claro. Aqui tem muito cabelo, está escuro. Essa região do meio, um pouco tem, um pouco não tem, acaba deixando esse tom meio acinzentado. E a tesoura vai diminuir esse tom acinzentado. Então você vai com a ponta da tesoura, suavizando as regiões em que você acredita que ainda está muito escuro. Basicamente, esse é o meu processo de graduação. Clipper over comb, pente 1,5, marca da zero, acabamento e depois vai desmarcando com o pente 1, abrindo e fechando a alavanca da máquina, pente meio, abrindo e fechando a alavanca da máquina e máquina sem pente começa totalmente aberta e vai suavizando até assumir essa marca. O outro lado eu vou fazer um pouquinho mais rápido e vou repetir o mesmo processo para vocês verem aqui. Tanto um lado como o outro é a mesma coisa, não muda absolutamente nada. Aí após eu ter feito um lado, ter feito o outro, eu cheguei aqui no meio na junção dos dois lados. Eu já poderia ter ultrapassado um pouco mais com esse lado, ter ultrapassado um pouco mais com esse lado e já ter juntado os dois. Mas para ficar mais nítido na câmera, não cortar nenhuma parte do processo, eu preferi deixar assim. E até para vocês entenderem que se eu começo na mesma região lá na frente, nos dois lados, e ter o mesmo ponto final nos dois lados, que é o hospital, independente de eu começar de um lado e fazer o outro depois, ou fazer tudo por inteiro, inevitavelmente os dois pontos vão chegar na mesma região. Agora o meu trabalho vai ser apenas juntar o que eu fiz de um lado, juntar com o que eu fiz do outro, fazendo o mesmo processo. Clipper over comb, pente 1,5, pente 1, marca da zero e desmarcar essa marquinha da mesma forma que eu fiz dos dois lados.
o processo de graduação, seguindo aquele modelo que eu tinha explicado na última aula. Percebe que minha linha de graduação vai até o hospital e essa região ainda não tem, como a gente já havia comentado no início do vídeo, ainda não tem aquele comprimento que a gente precisa para preservar esta. Mas a região limite foi observada, o processo de graduação está pronto, eu vou fazer aqueles ajustes do topo. O que eu vou fazer? Vou tirar algum excessinho que possa ter aqui nessa parte do início, aqui do encaixe do degradê com a parte de cima e vou dar o formato do topo para a gente finalizar esse cabelo e vocês puderem enxergar a diferença de como estava o formato do corte e como ele vai ser entregue no final. Para iniciar isso, eu vou fazer um pentezinho corrido no final do degradê e início da aresta, apenas para tirar aquelas pontinhas. Lembra que eu falei antes que esse cabelo aqui, ele não pode ser usado com excesso a tesoura de desbaste, então esse processo eu vou fazer o mais bem polido possível com a minha tesoura reta. Pentezinho corrido, você já tem uma noção básica de pente corrido daquele primeiro vídeo de corte que eu entreguei aqui no canal, mas vai ter uma aula específica sobre pente corrido, quais as possibilidades de pente corrido, mas basicamente é aquilo que a gente mostrou naquele vídeo, no vídeo do corte. O pente levanta o que vai ser cortado, a tesoura entra e corta, quanto mais para cima você vai, mais você ergue as costas do pente e você vai cortando tirando as pontinhas. Mas a gente vai ter um vídeo específico sobre esse fundamento, já, logo mais, a gente vai estar subindo um vídeo explicando exatamente como fazer essa técnica, quais as possibilidades, diferença de fazer um cabelo um pouquinho mais longo ou um cabelo um pouquinho mais curto. Terminei de fazer toda essa região da lateral, já dei uma polida com a minha tesoura reta, pente corrido. Vou fazer o mesmo processo que a gente começou a conversar lá no início do vídeo, que é criar o formato do topo para criar um formato crescente para deixar esse cabelo crescer. Vou umedecer bem o cabelo. E depois de umedecido, eu vou criar a minha guia central e definir o formato que vai ficar o comprimento desse topo aqui. Lembram lá dos primeiros vídeos em que a gente mostrou 3 formas diferentes de cortar o topo? Eu vou usar uma delas, que vai ser corte em bloco. Como o cabelo está curto, tem pouca quantidade de cabelo, eu não vou criar uma guia aqui, até porque, como ele está bem curtinho, ele dificulta um pouco na hora de separar. E para agilizar o processo, como o cabelo está curtinho, eu só quero definir melhor esse formato do topo, eu vou juntar tudo ao meio e vou criar o meu ângulo crescente. Ó. Venho lá de trás, junto tudo ao meio e vou angulando isso para ficar crescente. Cheguei aqui na franja, ó. Começou aqui e terminou ali. Eu tirei aquela barriga que tinha. Lembra que tinha uma diferença entre o início da franja e o final aqui no meio tinha uma região que ficava um pouquinho maior? Eu tirei isso. Agora ele tem um formato crescente. Já defini que o meio é minha guia. A partir de agora, o único trabalho que eu tenho é levantar mecha por mecha e emparelhar com esse meio, ó. Vou levantando, já tem um vídeo específico aqui no canal falando exatamente sobre isso, sobre o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo um corte mais quadrado, então eu estou pegando a referência do meio, que é a mais curta, e estou emparelhando de forma reta, usando o meio, o encontro das duas laterais, daquele corte em bloco que eu fiz. Estou usando ele como referência para emparelhar todo o topo de uma forma reta. Como eu falei lá no início do vídeo, se você não é inscrito no canal, não acompanha os vídeos, vai lá no meu canal e assiste todos os vídeos. Dentro desses vídeos, eles estão numa sequência lógica. E um dos vídeos fala exatamente sobre o que eu estou fazendo agora, que é corte do topo. Lá eu mostro a diferença entre uma mecha guia ali, uma guia central em bloco, uma guia central definida, e a diferença de cortar o topo, um corte reto, um corte côncavo ou um corte arredondado. Nesse caso aqui, eu estou fazendo um corte reto usando a referência da guia central em bloco que eu criei, beleza? Terminei de emparelhar tudo e agora eu vou secar esse cabelo já no sentido em que a gente pretende usar ele, que é usar o redemoinho para jogar isso aqui para o lado.
formato do corte está definido, a gente já consegue agora, percebe a diferença? Agora a gente tem um formato de topo, tem uma franja que já consegue ser jogada para o lado aqui, tem um encaixezinho. Eu vou só dar uma última polida com a tesoura de desbaste para tirar algum detalhezinho que tenha ficado. Mas como eu falei lá no início do vídeo, por ser um cabelo mais longo, mais liso, mais arrepiado, vou usar com muita parcimônia essa tesoura, pelo menos enquanto ele não tem um comprimento, para que eu consiga trabalhar um desfiado, um pouco mais de textura no fio. Ele está curtinho, eu vou só trabalhar as pontinhas, apenas para dar uma levezinha, para dar um direcionamento para o cabelo, e vou finalizar ele. Mas basicamente esse é o corte que a gente começou a modelar. Um corte com degradê médio, com aresta preservada, início de preservação da coroa, um corte em rampa, que fica menor atrás, maior na frente, e a franja sendo direcionada com o redemoinho. E então é isso, pessoal. Vocês conseguiram perceber ali como que eu uso o Clipper Overcomb para criar minha linha de base, como que eu faço a marcação da zero, como que eu faço para acabar com essa marcação da zero usando os pentes 1,5, pente 1 e pente meio e a máquina sem o pente. Como vocês perceberam, é um cabelo que ainda está em processo de formação de um penteado. Muitos clientes de vocês vão chegar com esse tipo de cabelo na barbearia. Às vezes fizeram um corte que não gostaram, ou às vezes alguém cortou em algum outro lugar de uma forma que não encaixou aquela pessoa e ela está num processo de transição entre o corte que ela usava e o corte que ela quer usar. Exatamente o tipo de corte que a gente apresentou nesse vídeo. Um corte que ainda tem alguns detalhes que precisam crescer, que precisa criar encaixe, que precisa criar comprimento, que precisa melhorar caimento, mas que mesmo assim a gente consegue entregar um bom degradê, aperfeiçoar alguns detalhes que estão meio tortinhos, faltando uma região, sobrando em outra, para adequar e entregar um corte que o cliente consegue usar no dia a dia dele. Então esse foi o nosso processo, espero que tenha agregado com vocês aquele recadinho de sempre. Se algo no vídeo te deixou com dúvida, ou se você quer que aprofunde mais em alguma parte do vídeo, deixa aqui nos comentários. Qualquer comentário que você deixar aqui é sempre uma crítica construtiva para que a gente possa evoluir, ou uma dica para próximos conteúdos. O vídeo de hoje fica por aqui e te aguardo na próxima terça. Tamo junto!